Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos para a segunda parte da nossa aula de centro de massa. Na primeira parte eu falei sobre sistemas de partículas, né? Centro de massa de sistema de partículas, com duas partículas, com N partículas. Nessa aula eu vou falar sobre corpo maciço, porque acontece, quando eu tenho um corpo maciço, eu vou ter uma quantidade infindável, infinita ali, de praticamente infinita, né? Tão grande, né? De partículas. Nesse caso, essas fórmulas aqui não dá para calcular, porque a gente não vai ter como calcular a massa de cada partícula vezes a posição x de cada partícula, somar isso de todas as partículas e dividir pela massa total do sistema, que é a massa, a soma da massa de todas as partículas, e isso vai ser o x do centro de massa, né? Depois fazer a mesma coisa, só que multiplicar a massa de cada partícula pelo seu y, ou a massa de cada partícula pelo seu z, para encontrar o y e o z do centro de massa. Não dá para fazer isso quando tem uma quantidade infindável ali, que eu considero infinita, de partículas. Então o que eu faço? Eu vou ter que achar uma outra forma de resolver. E quando a gente tem uma quantidade grande, quer dizer que esse n está aumentando infinitamente. Esse n aqui está tendo um limite com n tendendo a infinito. E uma somatória, quando eu tenho um limite do n tendendo a infinito de uma somatória, isso vira uma integral. Então, no caso do corpo maciço, a gente precisaria de integral para calcular o centro de massa de um corpo maciço, né? No caso, perceba que o m continua dividindo aqui. No caso, essa somatória, quando eu vou fazer o limite tendendo a infinito, vai virar uma integral. Do que o xi, que tem o x, esse x é o que? A posição de cada partícula, dm, né? dm seria o quê? Seria a massa ali, eu vou pegando a massa de um pedaço do nosso corpo e diminuir até chegar tendendo a zero, né? Chegar a calcular a massa de cada partículazinha. Então, essa somatória aqui vira essa integral com esse m aqui dividindo. Mesma coisa acontece com y do centro de massa e com z do centro de massa. Então, no fundo, o corpo maciço, no caso geral, a gente precisa de integrais para calcular o centro de massa, tá? Só que, muitas vezes, a gente vai trabalhar com corpos maciços que são homogêneos, né? Corpo maciço homogêneo. O que é um corpo maciço homogêneo? Quer dizer que a distribuição da massa é uniforme, ou seja, a massa específica, que é a densidade é massa por unidade de volume, ela é constante em todos os pontos, tá? Aí a gente pode trabalhar, em vez de trabalhar com a massa, a gente pode trabalhar, por exemplo, com a área ou com o volume. Quer ver? Olha só. A massa específica, ou seja, a densidade de um corpo, não é a massa daquele corpo sobre o volume. Isso em corpo com 3 dimensões, tá? Se for com 2 dimensões plano, seria a massa sobre a área. Mas vamos começar pensando em um corpo com 3 dimensões. A densidade, a massa específica, seria o quê? A massa daquele corpo sobre o seu volume. Se eu pensar que esse corpo tem uma massa específica constante, ele é homogêneo, quer dizer que todos os pedacinhos que eu pegar, se eu pegar aqui, ó, esse dmdv, seria pedacinhos bem pequenininhos, que eu pego a massa daquele pedacinho sobre o volume daquele pedacinho. Essa divisão vai dar igual se eu pegar a massa toda e dividir pelo volume todo, porque é constante. Todos os pedacinhos têm exatamente a mesma massa específica que a massa específica do todo. Então, essas integrais que a gente acabou de ver no slide anterior vão virar essas integrais aqui. Perceba que aqui não vai ter mais a massa, aqui vou ter só o volume. Por que essas integrais viram essa? Porque olha o seguinte, a gente não tem aqui dm dv igual m sobre v? Vou passar o dv para lá, multiplicando, massa sobre volume dv. Aí quando a gente troca esse dm por massa sobre volume dv, a massa, essa massa aqui, vai passar para fora e vai cortar com essa massa. E esse volume vai passar para fora dividindo. Por isso que vai aparecer volume no lugar de massa. Porque a gente vai cortar a massa e vai aparecer o volume. E lá no lugar do dm vai aparecer o quê? O que sobrou? Vai sobrar o dv. Então, por exemplo, em vez de calcular o x do centro de massa, eu posso calcular desse jeito? A integral de x dm, né? Durante o corpo todo, esse x aqui, lembrando que é a posição de cada partícula, e depois de calcular essa integral dividir pela massa, eu vou calcular o x do centro de massa? Aí a mesma coisa com y e com z do centro de massa? Sim. Esse daqui é um caso geral que serve para corpos maciços com massa específica constante ou não? Sim, isso daqui serve para... é o caso geral.
No caso de corpo maciço, eu tenho a opção de corpo maciço homogêneo, com a massa específica constante, eu tenho a opção de calcular utilizando essa integral aqui, que não depende da massa, vai depender só do volume. Tá? Ou, se eu pensar, por exemplo, em corpos planos, né, como você mudaria para massa sobre a área, a massa específica, aí aqui dependeria só da área. Esse caso aqui é como a gente calcularia, por exemplo, o centro geométrico, que não depende da massa. Ok? Depende só da posição das partículas. Então, esse daqui seria uma forma de a gente calcular o centro geométrico. E quando eu tenho massa específica constante, o centro geométrico é igual ao centro de massa. Por isso que eu posso usar essa fórmula para calcular o centro geométrico. Ok? O centro de massa, desculpa. Aí é o seguinte. Quando eu vou trabalhar, então, portanto, quando eu vou trabalhar com corpos homogêneos, eu posso, em vez de trabalhar com a massa, eu posso trabalhar com a área, se for plano, ou com volume, se for um corpo tridimensional. E esse caso de a gente trabalhar com a área ou com o volume, né, dependendo se o corpo é plano ou tridimensional, ao invés da massa, a gente vai ver através de 2 exercícios que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Esse caso que a gente vai utilizar a área no lugar de massa. Antes, só para deixar claro que quando a gente tem o corpo homogêneo, fica mais fácil calcular o centro de massa, porque o centro de massa vai ser igual ao centro geométrico. Né? Ou seja, se eu pegar, por exemplo, uma barra, o centro geométrico é bem no meio da barra. E se esse corpo for homogêneo, se ele tiver densidade, massa específica constante, o centro de massa também é aqui. No caso de um disco, vai ser bem no centro do disco. No caso de uma placa, vai ser bem no centro da placa. O que eu posso fazer para achar essa posição? Eu posso pegar o ponto médio aqui da base, o ponto médio aqui da altura, e eu acho qual que é a posição aqui do centro de massa. Na esfera, o centro geométrico é o que está é o centro da esfera. Né? Se for massa específica, ou seja, por maciço homogêneo, o centro de massa também vai ser lá. O cilindro também vai ser lá no meio do cilindro. O cubo, né? Mesma coisa que da placa, né? Eu posso pegar aqui o ponto médio aqui do comprimento, o ponto médio da profundidade, o ponto médio da altura, eu vou achar lá o centro do cubo. Esse daqui vai ser o centro de massa. Lembrando que esses casos são casos de corpos maciços homogêneos. Os próximos 2 exemplos aqui, a gente vai ver que dá para calcular o centro de massa quando a gente tem um objeto que não é desse formato, mas que é composição de vários objetos que tem algum desses formatos mais simples para calcular. Vamos ver esse exemplo 3 aqui, ó. Determine as coordenadas do centro de massa do corpo homogêneo abaixo. Então tem esse corpo, ele é homogêneo, ou seja, a distribuição de massa é uniforme, a densidade, a massa específica, que é constante em todos os pontos, tá? Só que a gente sabe que quando o corpo é homogêneo, ou seja, a massa específica é constante, a gente pode calcular o centro geométrico ao invés do centro de massa, porque os dois vão se coincidir. Só que a gente não sabe calcular o centro geométrico dessa figura aqui estranha. Mas eu sei calcular o centro geométrico, por exemplo, eu posso dividir aqui, ó, em um retângulo. Aí eu sei calcular o centro geométrico desse. Eu posso calcular aqui, ó, outro retângulo. Aqui, ó, outro retângulo. Aqui, outro retângulo. Desses daqui, eu sei calcular o centro geométrico. Aí dá pra gente calcular o centro geométrico de cada um. Aí a gente pega cada centro geométrico de cada um, multiplica pela área correspondente, tipo, qual que é o centro geométrico desse vezes a área desse. O centro geométrico desse vezes a área desse, o centro geométrico desse vezes a área desse, o centro geométrico desse vezes a área desse, e divide pela soma das áreas. No caso, eu não sei qual é a massa, então eu posso usar a área que seria utilizando a fórmula de centro geométrico para calcular. E aí eu obtenho o centro geométrico dessa figura. Então eu posso dividir em figuras que eu sei calcular o centro geométrico. Inclusive, a figura não precisa ser totalmente homogênea. Você pode ter que esse retângulo tenha uma massa específica constante nesse retângulo. Esse outro retângulo tem uma outra massa específica diferente desse, mas é homogêneo aqui. Aqui é homogêneo também, mas é uma massa específica diferente desse. Então eu posso ter composições de vários elementos aqui. E aí eu calculo, só que aí eu vou calcular o quê? Aí eu preciso calcular utilizando a massa, tá? Se tiver densidade diferente, tipo essa for uma densidade
específica, essa for uma massa específica, essa for outra massa específica, essa for outra massa específica, aí a gente tem que ir utilizando a massa, tá? Mas no caso, quando tudo é uma só massa específica, tudo é homogêneo, a gente pode calcular usando a área. Vamos lá no exemplo, você vai entender melhor. Então lá, ó, dividir na região A, na região B, na região C, na região D. Vamos calcular para cada região o centro de massa, ou seja, o x do centro de massa do A, do B, do C e do D, o y do centro de massa do A, do B, do C e do D, e vou colocar aqui a área correspondente de cada um, a área do A, do B, do C e do D. Eu coloquei massa aqui porque eu poderia, caso fosse dado, eu poderia colocar massa, tá? Como ele é todo homogêneo, eu posso, em vez de usar massa, eu posso usar área. Okay? Lembrando que se ele fosse homogêneo por setores, tipo, aqui é homogêneo, aqui é homogêneo, aqui é homogêneo, aqui é homogêneo, mas a massa específica desse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, aí eu teria que utilizar massa, tá? Aí a área já não funciona. A área só funciona se for tudo igual. A massa específica for tudo igual. Vamos calcular aqui, então, ó, no ponto A, aqui. Qual que é o x do centro de massa? Ó, o ponto A vai do 0 até o 5, ok? Do 0 até o 5, lembra que a gente vai pegar o ponto médio. Do 0 até o 5, o ponto médio é 2,5. E o y aqui do A? O y vai do 8 até o 10. Qual que é o ponto médio entre o 8 e o 10? É 9, né? O ponto médio é só somar e dividir por 2, né? 8 mais 10 dá 18, dividido por 2 dá 9. O B agora, o x vai de 0 até 2. Qual que é o ponto médio entre 0 e 2? 1. Então esse é o x do centro médio do B. Aqui na região B agora o y. Qual que é o y médio aqui? Ó? O y vai de 2 até 8 no B, né? De 2 até 8, o ponto médio é 5, né? Então aqui vai ser 5. No caso do C, qual que é o x do centro médio do C? Bom, o C vai do 2 até o 3 no x, né? Qual que é o ponto médio entre 2 e 3? É 2,5. E qual que é o y do centro de massa do C? Bom, o C vai de 4 até 6, o ponto médio é 5. Agora o x do centro médio do D. O D vai de 0 a 5, ponto médio é 2,5. E agora o y do centro de massa do D. Né? O y do D vai de 0 a 2, né? O ponto médio é 1. Né? Então o x do centro de massa eu vejo o x de cada um e pego o ponto médio, e o y do centro de massa eu pego o y daquela região e pego o ponto médio daqueles y. E aí a área, vamos colocar a área aqui, ó. Aqui do A, o A vai de 0 a 5 e a altura de 0 a 2, né? Então é 5 vezes 2, que é 10. Do B, o B é de 0 a 2, então é 2 de base, e de 2 a 8, 6 de altura, né? 2 vezes 6 dá 12. O C é 1 de base e 2 de altura. 1 vezes 2 dá 2. E o D é 5 de base e 2 de altura, também é 5 vezes 2, 10. Aí como que eu calculo aqui o x do centro de massa? Cuidado que aqui esses são os x do centro de massa de cada região separadamente. Agora eu vou calcular o x do centro de massa da região toda, né? Que seria dessa... Opa, volta aqui. Dessa região toda aqui, tá? Agora o x do centro de massa. Como que é? Eu vou pegar o x do centro de massa de cada um, vezes a área correspondente, e depois dividir pela soma das áreas. Que é mais ou menos como a gente fazia com a massa, né? Pegava lá o x vezes a massa e depois dividia pela soma das massas. Só que aqui a gente vai usar a área. Já que ele é homogêneo, eu posso usar a área, tá? Então aqui o x do centro de massa da região A, 2,5, vezes a área dela, que é 10, mais o x do centro de massa do B, que é 1, vezes a área do B, que é 12, mais o x do centro de massa do C, que é 2,5, vezes a área, que é 2, mais o x do centro de massa do D, que é 2,5, vezes a área do D, que é 10. Isso dividido pela soma das áreas. 10 mais 12 mais 2 mais 10. Lembrando de novo que a gente teria que usar aqui no lugar da área massa. Tá? Mas como ele é homogêneo, eu posso usar a área. Ou se fosse um objeto tridimensional, eu poderia usar o volume também. Vamos fazer a conta aqui, ó. 2,5 vezes 10, mais 1 vezes 12, mais 2,5 vezes 5, mais 2,5 vezes 10, dá 67. 67 sobre 10, 20, 30, 32, 34. Sobre 34. 67 dividido por 34 dá 1,97. 1,97. Ok? Esse é o x do centro de massa. Então aqui mais ou menos aqui, ó. Né? 1,97. Esse é o x
do centro de massa. Vamos agora calcular o y do centro de massa, ok? Lembrando que esses y é de cada região, esse y aqui vai ser de tudo, tá? Então, vou pegar lá o y do centro de massa do A, que é 9, vezes a área do A, que é 10, mais o y do centro de massa de B, que é 5, vezes a área do B, que é 12, mais o y do centro de massa do C, que é 5, vezes a área dele, que é 2, mais o y do centro de massa do D, que é 1, vezes a área dele, que é 10, e vou dividir pela soma das áreas. 10 mais 12 mais 2 mais 10. Que vai dar, vamos ver, 9 vezes 10 mais 5 vezes 12. Opa! 5 vezes 12 mais 5 vezes 2 mais 10. 170 dividido por 34 dá 5. Então, o y do centro de massa é 5, né? É 5. Então, na verdade, o centro de massa está aqui, né? Na verdade, era até mais pertinho do 2, né? Mas tudo bem, vamos colocar aqui, ó. Aqui está o centro de massa desse objeto aqui. Quer dizer que você pegar essa placa aqui, ó, essa placa aqui, e você colocar ali, tipo uma caneta, bem em cima desse ponto aqui, ó, bem em cima desse ponto aqui. O que vai acontecer? Ele vai ficar em equilíbrio, ok? Ele não vai cair. Se você colocar bem nesse pontinho do centro de massa, ele vai ficar em equilíbrio. E se você jogar, por exemplo, essa placa, né? Você pode estudar o movimento dela pensando só no movimento aqui do centro de massa, ok? Muito bem, calculamos o centro de massa nesse caso, que foi uma composição de vários setores que a gente sabia calcular o centro de massa sendo homogêneo, ok? E a gente juntou tudo utilizando a área. Lembrando que poderia expandir essa ideia para vários setores homogêneos, mas com massa específica diferente um do outro. Poderia ser desse jeito. Só que aí você teria que usar a massa de cada um. Não poderia ser a área igual eu usei. A área eu só posso usar se todos os setores aqui que eu utilizei, que eu subdividi, têm exatamente a mesma massa específica, né? Ou seja, o corpo é ser homogêneo por inteiro. E para finalizar aqui essa parte, vamos fazer esse exercício 4 aqui, ó. Nesse exercício 4, ó, o corpo também é homogêneo. O que eu poderia fazer? Eu poderia dividir aqui também numa região B, numa região A e numa região C, calcular o centro de massa de cada um, e aí também pegar, como ele é homogêneo, né? Pegar esse centro de massa aqui, vezes essa área, esse centro de massa vezes essa área, vezes esse centro de massa vezes essa área, dividir pela soma das áreas, ia ter lá o x do centro de massa e o y do centro de massa. Posso fazer. Mas nesse caso aqui, eu posso fazer um pouco diferente. Eu posso pensar que esse objeto aqui seria o quê? Seria todo o retângulo. Eu vou pegar todo o retângulo, ó, daqui até aqui, que seria o quê? 20 mais 30 mais 10, que seria 60. E aqui seria 40, todo esse retângulo, menos esse buraco, que seria aqui 40 menos 10, 30, né? E essa parte aqui, 30 também. Poderia fazer essa região menos essa. E eu posso utilizar isso, que essa região que eu quero é esse retângulo menos esse buraco, utilizar isso para calcular o centro de massa. Aí, no caso, o que eu faço? Eu calculo qual que é o x e o y do centro de massa aqui do todo, qual que é o y e o x do centro de massa aqui do buraco, que é o que eu vou tirar, e como eu vou tirar, eu vou usar menos, esse centro de massa menos, ok? Ó, então vamos fazer a conta aqui, ó. Também eu vou pegar essas duas regiões, tudo bem? Então, nesse caso aqui, qual que é o x e o y do centro de massa do todo, incluindo o buraco, incluindo a região que eu quero, mais o buraco, do todo. Bom, aqui ó, é o zero, né? Então, vou supor que aqui é o 0 até 40 e do 0 até 60. Bom, do 0 até 40, o ponto médio é 20. Então, o x do centro de massa do todo é 20 e o y é o ponto médio entre 0 e 60, que é 30. Ok? Aí a área é 40 vezes 60. 40 vezes 60 vai dar 2.400, né? 2.400. Agora do buraco. Do buraco, cuidado que a gente tem o seguinte, ó, se você pensar só aqui, aqui a metade é 15 e aqui a metade é 15, ok? Mas cuidado que aqui não é o 0, 0. Aqui ó, já tinha andado 10 para cá. Ó. Aqui ó, da origem já tinha andado 10.
e para baixo já tinha andado 20 para você chegar na origem. Então, cuidado que o x do centro de massa do buraco não é 15, é 15 mais 10, né? Que o buraco está aqui, ó, né? Qual que é o x dele? É 15 aqui mais o 10, que seria 25. E o y do centro de massa seria 15 mais 20, né? Que seria 35. Ou você pode pensar também o seguinte, ó, se você quiser. Bom, o buraco começa onde? Começa no 10 e vai até o 40, né? Qual que é o ponto médio entre 10 e 40? 10 mais 40, 50 dividido por 2, 25. E ele vai aqui do 20 até mais 20 mais 30 até 50, né? 20 até 50. Qual que é o ponto médio entre 20 e 50? 35, tá? Aí você calculou o x do centro de massa e o y do centro de massa do buraco. Agora a área, né? 30 por 30, que dá 900. Tudo bem? Então a gente calculou o x e o y do centro de massa, tanto do todo como do buraco e a área. Agora a gente vai fazer, só que em vez de somar, a gente vai subtrair. O buraco eu vou usar como negativo. Vamos só copiar aqui, ó, o todo é 20, 30, 2.400, 20, 30, 2.400, e o buraco é 25, 35, 900, né? 25, 35, 900. Vamos calcular o x do centro de massa da figura que eu quero, que é só esse amarelo, tá? Só esse amarelo. É o quê? Eu vou pegar o todo, no caso aqui, qual que é o x do centro de massa todo? 20, vezes a região, a área dele. Aí eu vou fazer menos, porque agora eu estou tirar o buraco. Menos, qual que é o x do centro de massa do buraco? Menos 25, vezes a área dele, que é 900, né? Aqui eu coloquei massa, mas lembrando que isso aqui é a área, né? É que poderia ser a massa. Dividido por... Aí, cuidado! Eu também vou ter que tirar também a área do buraco, porque a área que eu quero é o quê? É 2.400, que é tudo, menos a área do buraco, aí eu tenho a área do que eu quero. Vamos fazer essa conta aqui? 20 vezes 2.400 menos 25 vezes 900 dá 25.500. 2.400 menos 900 dá 1.500. Isso daqui dividido por 1.500 dá 17. Então, o x do centro de massa é 17 milímetros, né? Aqui é 10, 10 mais 7 dá mais ou menos aqui, né? 17 milímetros. É o x do centro de massa. Agora vamos ver o y do centro de massa. Mesma coisa, eu pego o y do centro de massa do todo, 30, vezes a área do todo, menos, porque agora eu vou tirar o buraco, né? O y do centro de massa do buraco, menos 35 vezes a área do buraco, 900. Aí eu pego a área do todo menos a área do buraco. Eu chego na área do que eu tenho, que é a área que eu quero, né? A área desse amarelinho aqui. Vamos lá, 30 vezes 2.400 menos 35 vezes 900 dividido por 1.500 dá 27. Então, se eu pegar aqui 20 mais um 7, né? Mais ou menos aqui, eu tenho 27 milímetros. E se eu andar, ó, vai ser mais ou menos aqui o centro de massa, né? Que é o x 17 e o y 27. Perceba que nesse caso o centro de massa está fora da figura. Então, aqui, ó, nessa placa, se você tiver essa placa, você não consegue segurar a placa sem ela cair. Igual a outra placa, você não conseguiria colocar num ponto em que ela não caía, ficava equilibrado. Aqui não tem, porque justamente o centro de massa está fora dela. Então você não consegue colocar essa placa numa caneta e ela ficar equilibrada. Ok? Teria que colocar aqui, mas aqui não tem placa. Beleza? Então aqui, quando a gente tem um buraco, a gente pode utilizar essa estratégia, mas o buraco a gente vai ter que tirar, né? Tanto aqui em cima, como aqui a gente tira também a área embaixo, tá? Então, se eu tiver essa região, eu tenho duas estratégias possíveis. Eu posso dividir em 3 partes, por exemplo, calculo o centro de massa dessas 3 partes, e aí eu calculo tudo somando, né? Centro de massa vezes a área, soma tudo, divide pela soma das áreas, que chega aqui. Ou eu posso pegar o todo, o buraco, só que aí quando eu pegar o centro de massa aqui vezes a área do todo, e eu vou pegar o centro de massa do buraco e subtraindo, né? Vezes a área do buraco. Mas eu vou dividir pela subtração também da área do todo menos a área do buraco, porque aí vai ter a área que eu quero. Então, essas duas estratégias você vai chegar nesse valor, 17 e 27, ok? Espero que tenham gostado. Próxima parte aí vai ser sobre velocidade e aceleração do centro de massa. Não percam.